convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Marcos, a partir do verso 45. Se você tem Bíblia na sua casa, no seu celular, pode abrir no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45, nós vamos ler. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Ainda temos alguns irmãos procurando, nós não temos pressa em sairmos da presença de Deus. Amém? Essa passagem super conhecida, onde Jesus anda por cima do mar. A partir do verso 5 diz: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que Tu és bem-vindo, que a palavra do nosso libertar para sarar. Nós entregamos as nossas vidas, os nossos corações, levamos cativo o nosso entendimento em obediência à vontade de Jesus nesse momento. Pedimos, Deus, que o alimento que o Senhor tem para nós esta noite. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Nós paramos aqui no verso 52. E essa palavra, coração endurecido, ela vai ditar o ensinamento que nós temos para hoje. De coração de pedra. Vamos dizer isso em voz alta? Coração de pedra. Mas hoje nós vamos receber um coração de carne no lugar. Amém? Hoje, onde há coração. Amém? Eu tomo posse em nome de Jesus de um novo coração nessa noite. Amados, essa passagem ela retrata como muitos de nós estamos hoje. Percebam que o primeiro versículo que nós lemos, o verso 45, ele diz: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante. Percebam que não foram pessoas que não conheciam Jesus, não foram pessoas curiosas que estavam ali para ver os feitos de Jesus, mas foram os discípulos. Não é isso? Na sua Bíblia está diferente? São os discípulos? Amém? Então, os discípulos. E aí no verso 46, e tendo-os despedido, foi ao monte de Jesus. Ele teve tempo a sós com Deus, ele teve TSD. E ele sempre está nos rememorando a importância da gente priorizar isso nas nossas vidas antes de fazer qualquer coisa que seja. Não é verdade? Aqui nos retrata e nos chama a atenção para um detalhe, o fato de serem discípulos. É o fato de que nós vamos nos acostumando com os milagres de Deus. E aí a gente acaba, por consequência, ficando com o coração insensível às coisas de Deus, insensíveis à voz do Espírito Santo. Antes desse momento, a passagem da multiplicação dos pães e peixes, tinha acontecido esse extraordinário milagre, eles tinham recém vivido algo muito grande, muito extraordinário com Jesus. Foi uma experiência muito profunda, muito marcante. Mas eles estavam acostumados a ver onde eles chegavam, onde eles atracavam o barco e desciam, para que lado fosse daquelas terras, pessoas vinham, eram curadas, e milhões de pessoas eram transformadas e saradas e libertas de demônios, de males, de enfermidades.
físicas, espirituais, mentais, emocionais, e Jesus operava abundantemente, e aquele povo andava com Jesus, aquele povo trabalhava com Jesus, aquele povo representa nós. Hoje nós estamos na caminhada com Cristo, no reino de Deus, na obra do Senhor, para aqueles discípulos que estavam com Jesus, acompanhando, ajudando, disseminando, apoiando, subsidiando de alguma forma a obra que Jesus fazia na terra, naquele momento. E a obra que Jesus faz hoje não depende de nós, mas Ele nos deixa participar, nos convida, nos permite ser parte que Ele capacita para toda a boa obra do Senhor. No horário em que eles deviam estar no lugar, eles ainda estavam em alto mar. No momento em que eles deviam fazer o TSD deles, eles também estavam fazendo outras coisas. Porque eles já tinham visto tantos milagres, eles tinham acabado de ver 2 peixinhos pequenininhos e 5 pães alimentaram uma multidão. E virou uma coisa comum, virou um arroz com feijão, né? Uma aguinha básica que cai ali na torneira facinho, acessível. Virou trivial. Perdeu o significado, o brilho, a grandiosidade. Para quem? Para discípulos. Olha que delicado isso. Para pessoas como nós, que frequentamos uma célula, que confessamos Jesus como nosso Salvador, que nos colocamos à disposição do reino de Deus, que congregamos numa igreja, que nos submetemos às autoridades que Deus constituiu sobre nós, que nos submetemos a esse Deus que tem poder para fazer de nós o que Ele quiser fazer. E essas pessoas, nós temos estado insensível ao Espírito Santo de Deus. Temos nos encontrado muitas vezes no meio dos grandes milagres, totalmente mal acostumados. Menosprezado, olhado para eles como tão pequenos, tão simples, tão trivial. E são coisas tão grandes que Jesus tem feito para te manter na presença dEle, para manter a tua família debaixo da proteção dEle, para cumprir as promessas grandiosas que Ele tem para a sua vida, para te abençoar, para te alcançar no que você ainda não teve a capacidade de receber, por estar tão acostumado ou tão mal acostumado com os milagres, com a presença de Deus, por estar com um coração tão endurecido. Por nessa noite a gente precisar dizer: há coração de pedra. Há coração de pedra. Como é que nós nos tornamos assim? Por que é que nós ficamos assim? Por que temos uma tendência? É tão fácil ser ingrato. É tão fácil se acostumar com o que é bom, né, gente? Quantas pessoas você não viu no noticiário quando vai falar dos sintomas do Covid-19? Que entendeu, eu mesmo vi uma reportagem de um senhor que ele dizia assim, que ele agradeceu à equipe médica que cuidou dele, mas que ele gostaria muito, um senhor de 90 e poucos anos, de agradecer a Deus pelos 90 e tantos anos que ele havia vivido, e ele não havia agradecido um dia pelo fôlego que ele tinha tão facilmente, tão acessível, de forma tão natural e espontânea. E aí, aquele período que ele precisou da ventilação mecânica para que o pulmão dele pudesse inspirar e expirar o ar de dentro para fora, ele se sentiu extremamente grato pelas pessoas que puderam prestar a ele esse serviço. Mas naquele momento, a dureza do coração dele se dissipou e ele conseguiu reconhecer todos os 90 e poucos anos anteriores em que Deus fez isso gratuitamente para ele. E ele estava mal acostumado com o milagre de respirar. Sem ajuda médica, sem ajuda de equipamento, sem ajuda mecânica. Quantos milagres no seu dia a dia você tem estado mal acostumado e menosprezado que o Senhor tem feito para você? Com quantas coisas você tem estado acostumado que tem feito o seu coração estar endurecido e você nem está percebendo que é a coração de pedra, é assim que ele está. Ordenando, e você sempre orando por outras coisas, por outros milagres que do seu ponto de vista são maiores, são mais espetaculares, porque são os desejos da sua carne, do seu coração, desse coração de pedra que nós precisamos hoje vencer, dar lugar a um coração de carne, um coração aquebrantado.
Vamos dizer assim para os nossos irmãos, para a pessoa que está ao seu lado e na sua casa: costume, se maravilhe. Vamos dizer mais uma vez: não se acostume, se maravilhe. Nós não devemos nos acostumar, nós devemos viver em estado constante de maravilha. Nós temos que estar 24 horas maravilhados. Acordei, acordei, mais um dia, obrigado, Jesus, eita glória, estava com saudade disso, glória a Deus. No calendário cristão, hoje é dia de Pentecostes. Pentecostes é o 50º dia depois da ressurreição de Cristo. É o dia que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele povo. E esse dia, essa data, essa oportunidade, ela é concedida a nós todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo de Deus quer vir sobre mim e você. Mas nós temos estado com o coração endurecido, insensível, e menosprezamos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a maravilha que é poder clamá-lo, a maravilha que é poder orar a Ele e ouvi-lo, através de uma ministração, através de um louvor, através de um irmão, através da leitura da palavra, através do comer propriamente dito do alimento de Deus para nossas vidas. Amados, quantas maravilhas tem te deixado mal acostumado? Pergunta para o Senhor essa noite. Pede para Ele te dar um coração grato essa noite, tirar toda a dureza do nosso coração, porque há coração abençoado, de pedra esse nosso. Mas percebam, nesse versículo aqui, quando eu falei para a gente dizer um para o outro, não se acostume, se maravilhe, lembra? Percebam que no versículo 51, Jesus sobe no barco para estar com aquele povo desesperado e diz para eles, e a palavra diz que eles estão muito assombrados e maravilhados. Assombrados e maravilhados. O que faltou para eles não estarem maravilhados desde o primeiro momento, para eles obedecerem? O que faltou para eu e você estar maravilhado o tempo todo? Mesmo que hoje dói aqui, dói acolá, mesmo que hoje faltou o emprego, mesmo que hoje tenha faltado o alimento, mesmo que hoje tenha faltado o creme que você gostaria de ter usado, a make, mesmo que hoje o salão que você queria ter ido fazer sua produção estava fechado. Qual é a insignificância, qual é a relevância que tem feito você murmurar ao invés de se maravilhar? Que tem feito você se assombrar com uma coisinha, com uma provação, com uma pequena aflição, com a qual o Senhor diz que está contigo, que não temas. E você prefere se assombrar e se afligir, ao invés de se maravilhar. O Senhor nos propõe vivermos em estado de maravilha. Porque tudo que Ele faz é grande. Ele não faz um milagrinho e um milagrão. É milagre de Jesus. E ponto. É como o pecado. Não existe pecadinho ou pecadão. Não tem nível, não tem tamanho, não tem nível, não tem intensidade. Tem coração endurecido que não é capaz de reconhecer isso. Mas tem coração aquebrantado que é capaz de viver em estado de maravilha e grato por cada milagre que Jesus nos concede. Amém, igreja? Mas percebam, 3 sinais eu pontuei aqui para a gente hoje, de que o seu coração está endurecido. Veja se algum desses sinais você tem e aproveita a oportunidade que o Senhor nos dá hoje da gente exterminar esse coração de pedra. Amém? A primeira delas é a amnésia, aquela que ela especificamente dá no crente, dizem por aí, né? Ela é muito comum no crente, parece que é o mal do crente, é a amnésia, é o esquecimento. Muito facilmente nós nos esquecemos do que Deus fez por nós. Muito facilmente nós nos esquecemos de onde Jesus nos tirou. Tiveram conosco. Da atenção que eles nos dispensaram. Muito facilmente. A amnésia nos toma.
E se isso tem acontecido com você, esse é o primeiro sinal do coração endurecido que a gente precisa combater esta noite. Que a gente precisa vencer esta noite no poder de Jesus. Amém? Tem gente que acha, por conta dessa amnésia, que faz um favor para Deus de vir à igreja, por exemplo, de conectar aí no culto online. Vou assistir Deus hoje, vou ouvir Ele falar aqui através desse ser humaninho que está ali. Vamos lá. Tem gente que vive assim. Hoje estou entediado dessa quarentena, acho que hoje eu vou lá na célula. Fazer um favorzinho para Jesus, vou lá na célula. Aí vai na célula achando que está fazendo favor a Jesus. Vem à igreja achando que está à mão e nem dizer o nome, jamais. Não é esse o objetivo. Mas percebam, a amnésia, esquecer-se do favor de Deus, esquecer-se de onde Deus o tirou, esquecer-se de todas as bênçãos que Deus já fez para você e por você, te deixa assim. É um sinal de que o seu coração está endurecido, de que há um coração de pedra aí. O segundo sinal é outro que também tem sido muito comum na quarentena. Ele se chama pânico. Gente, aquele povo vivia de mar em mar. Esses discípulos aqui das localidades eram navegadores, eram marinheiros natos, que levavam o evangelho com Jesus, que acompanhavam Jesus, mas a Bíblia diz que eles ficaram assombrados, que eles estavam em pânico, que eles se desesperaram. Não foi falta de fé, porque eles sabiam que Jesus operava milagres. Eles tinham recém-testemunhado a multiplicação, e eles entraram em pânico porque eles estavam muito acostumados com algo que eles conhecem, com algo que eles dominam, com algo que eles estão acostumados a lidar. Agora, comigo e com você, não é diferente. Eu queria que fosse, mas não é. Não é. Não é diferente mesmo, sabe? Comigo e com você é igualzinho. Quando a gente está com o coração endurecido, ingrato, quando a gente está mal acostumado com Jesus, com a presença dEle, com os milagres, sabe o que a gente faz? A gente se desespera com uma febre, com uma dor de cabeça, com uma dor no pé, com uma dor no braço. Com dores que você está acostumado a ter, resolver com uma oração, resolver com um analgésico, com um descanso, com algo que você sabe exatamente como tratar, você sabe exatamente qual foi a causa, você sabe exatamente como resolver. Mas como seu coraçãozinho já está endurecido, diga, coração de pedra. Aí, você se esquece desse Jesus que já está mal acostumado com Ele, com a presença dEle, já está tão trivial que já não faz mais efeito. Aí você entra em pânico. Você entra em pânico. Primeiro, a amnésia, que é o primeiro sinal do coração endurecido, ela já lhe acometeu. É o primeiro sintoma. Você já não se lembra mais que aquele Deus que cura, sara e liberta vai resolver aquilo, que aquilo não pode lhe parar, que o propósito de Deus para a sua vida é bem maior, que Ele vai te levar a muitos lugares, que Ele te quer neste lugar que você está, seja este o propósito. Mas a consciência de que aquilo não vai lhe parar, de que a obra do Senhor não se resume àquilo, e de que aquilo que está lhe acontecendo é ruim aos seus olhos, mas Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Deus tem o controle preciso das nossas vidas para o nosso bem, se nós o amarmos de todo o nosso coração, se Ele verdadeiramente for o nosso Senhor. Endurecido é a amnésia, esquecer-se facilmente de tudo que Deus já te fez, de onde Ele te tirou. O segundo sinal, desespera por problemas que você sabe exatamente como resolver, por situações que você já está acostumado a lidar com elas, por um mar que você já está macaco velho, como diz aí, exatamente para que lado ir, para que lado tem uma barreira, para que lado não tem, para que lado o mar está mais revolto. Mas você entra em pânico porque o seu coração está endurecido, porque você não conseguiu ainda se humilhar, se voltar para Deus, se aquebrantar, reconhecer que Ele é o seu Senhor, clamar a Ele, confiar nele. É necessário Ele dizer, como Ele disse aqui a eles, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Não, coisa pouca, tu já sabe o que é isso aí. Não se acostuma não, se maravilha, diz aí para o seu irmão de novo. Não se acostume, se maravilhe. Amém? Terceiro sinal, a ausência de resultados. Esse é grave, como diz a companheira. É grave. A ausência de resultados. Você agora chegou num estágio em que você não alcança mais os resultados que você esperava alcançar. Nem os que Deus
determinou para que você alcançasse, e nem aqueles que o seu próprio coraçãozinho, endurecido já, cometido pelos outros 2 sinais anteriores, pretendeu alcançar. Neste ponto você já não gera mais resultado. Neste ponto você já fica como os discípulos estavam aqui no verso, perturbado. Mas veja, você começa a remar e não sai do lugar. No ponto em que você não atinge mais os resultados, você simplesmente dá a situação por estar com o coração endurecido, por estar acometido da amnésia, por estar acometido dessa ausência de resultados, por estar acometido do pânico, do desespero, com algo que é só se aquietar e fazer o que você já sabe fazer, o que Deus já te ensinou a fazer, o que Deus já te capacitou para fazer. E que Ele está contigo fazendo para garantir. Ele diz: eu estou aqui, sou eu, não tem mais. Não é você, não é a sua força. É Deus contigo, é Deus comigo, é Deus conosco, o Emanuel. Mas nós temos desperdiçado. Fantástica, que eu já tinha lido há algum tempo e eu já fiquei procurando ela, de Billy Graham, que é um dos homens muito conceituados no meio evangélico. Ele diz assim: quando o homem endurece o coração, Deus continua a falar-lhe, mas o homem não pode. Mas é o seu coração que está endurecido a tal ponto em que você não pode mais ouvir. O seu coração já endureceu a tal ponto em que você não consegue mais ouvir Deus. Você já passou da amnésia, você já passou do pânico, você já não consegue mais atingir resultados, você já não sai mais do lugar, você se bate, rema, e você não sai do lugar. E aí agora você não ouve mais Deus, porque o seu coração está endurecido. Agora Ele continua a falar, mas você não consegue ouvir, porque você está insensível. Contrapõe a de Billy e a de Ludwig Borne. Ele diz, e essa é a frase que eu já escrevi nessa frase, que ela corrobora o que nós vimos na palavra de Deus. A ferver endurece o ovo. Quando a gente põe um ovo para cozinhar, a água vai fervendo. Quanto mais ela ferve, maior o ponto de cozimento que ele alcança. Não é verdade? Quanto mais cozinha, quanto mais ferve, mais duro ele fica, mais resistente, mais duro ele vai ficando. E Ludwig diz para a gente assim, que o nosso coração, que a riqueza, gente, quanto mais abençoado está, quanto mais perto de Jesus está, quanto mais mal acostumado está com as bênçãos, com os milagres, mais facilmente nosso coração endurece, nós ficamos mais vulneráveis. A palavra de Deus em Provérbios diz que do nosso coração procedem as saídas da vida. Se ele não está em Deus, se ele não está contrito, se ele não está quebrantado, se ele não está arrependido, se ele não está prostrado diante de Deus, quanto mais riqueza, quanto mais bênção. Eu não estou falando aqui, nem o autor, de riqueza material. A gente está falando de riqueza de uma forma abstrata, de tudo que é próspero, de tudo que é bom para você, da sua saúde, bênção na sua vida. Isso são riquezas que Deus te dá para administrar e para usufruir. Mas às vezes você está tão mal acostumado, está tão farto, está voltando pela boca de tão cheio que você está, dessas bênçãos, desses milagres, dessas riquezas, que você vê Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e parece que não aconteceu nada. Parece que não aconteceu nada. Bateu um vento, você entra em pânico, você se esqueceu de tudo, e aí você começa a andar em círculos e você não gera mais resultados. E não é isso que Deus tem para mim e para você, igreja. Deus tem também 3 passos para curar o coração endurecido. Assim como Ele nos ajuda a identificar se nós estamos ou não com o coração endurecido, nos dando e nos apontando esses 3 sinais, Ele também nos dá 3 passos para sermos curados do coração endurecido. Diga: ah, coração de pedra, é hoje. Passo: reconhecer. Falei rápido demais. Reconhecer. Esse não é fácil. Eu apontei sinais, alguém pode ter se identificado, mas lá dentro do coração que está endurecido, reconhecer que está e dizer: entra aqui, Jesus,
arranca-o de pedra, coloca-o de carne, aleluias, alabaster e canta xúria, põe um espírito novo, aleluias. É outro nível, é reconhecer de verdade, não é de mentirinha, não é no calor da emoção, não é porque está sendo filmadinho, não é porque o papai está do lado, não é porque o discipulador está vendo, é porque verdadeiramente você entendeu que este é o caminho, que não há outro, não há outro. Primeiro passo para ser curado do coração endurecido é reconhecer, é admitir que ele está duro, é admitir que Jesus precisa entrar, é admitir que ele precisa despedaçar com o poder dele. E só ele tem o poder e a capacidade de colocar um novo no lugar. E só ele tem o poder e o dom de colocar um espírito novo naquele coração. Em nome de Jesus. Segundo passo é um combo. Orar, jejuar, palavra. É um combo. São 3 num só, o segundo passo, porque nenhum desses passos, eles fluem na nossa vida sozinhos. Se eu só oro, mas eu não leio a palavra, eu não cito a palavra, que ela é viva. Em Hebreus fala que ela gera poder em nós, que ela penetra mais profundo que a medula, que as células. Ela corta mais do que a espada mais cortante. Se não tem a palavra, não estará completo, não terá o mesmo efeito, faltará algo. É necessário. A oração, ela depende da palavra. Ela depende da leitura da palavra, do alimento. E se você ora, e se você lê a palavra, você consegue o revestimento necessário para se consagrar em jejum ao Senhor. E a partir daí receber cada vez mais revestimento, cada vez mais unção, cada vez mais poder, cada vez mais graça para combater o coração endurecido e o que quer que se coloque diante de você. Em nome de Jesus. Depois do combo, orar, palavra e jejum, nós temos o terceiro passo. Guardar o coração. Que foi o provérbio que eu já citei antes. Guardar o nosso coração. E Mateus fala que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Que tesouro você tem hoje para chamar de seu? Onde está o seu coração hoje? É isso que o Senhor quer que a gente pense. Quer que a gente se abra. Porque às vezes você acha que o seu coração está aqui. Você acha que porque você está assíduo, está perseverando, está até orando de vez em quando, eita glória. Até ler a palavra na hora que o pregador vai ler também no culto. Que bênção. Você acha que você está tinindo. Mas você está com um coração de pedra miserável, precisando ser transformado. Precisando ser alcançado por Jesus verdadeiramente. Nós é que estamos sujeitos a isso. Eu não estou falando para pessoas que não conhecem Jesus. Eu estou falando para discípulos de Jesus. Deus está falando com o teu povo. Deus não está falando para quem não serve, não. Deus está falando é contigo mesmo. Se tu estava na dúvida, eu estou aqui para lhe esclarecer. Glória a Deus. Como vaso do Senhor. É com tu mesmo, abençoado. Não pense que não é para você. Deus diz que você pode ir para um lado, para o outro, mas não adianta se desviar, porque é para você. É para você. É para o povo dele. Somos nós. É comigo que Deus está falando. Quanta gratidão, quantas memórias o Espírito Santo de Deus trouxe para mim a partir do momento que eu recebi essa palavra e tenho orado desde ontem. Quanta coisa me veio à memória de tantas pessoas que estão aqui hoje, tantas que não estão, que fizeram muito por mim e eu já tinha me esquecido. Amnésia. Amnésia. Vigia. Nós temos que vigiar, nós temos que estar atento. O tempo todo nós estamos vulneráveis e somos bombardeados para poder ficar com o coração endurecido, porque com o coração endurecido Deus fala, mas você não ouve. Deus continua a falar. Ele continua sendo Deus, Ele não depende de nós. Mas Ele nos convida, como eu já disse antes, Ele nos permite participar. Então, amados, hoje o Senhor nos deu a oportunidade de avaliar, examinar a nós mesmos, como Ele diz na palavra dele em Romanos.
para que a gente veja se hoje você está ou não está com o coração endurecido. Se você hoje tem mais coisas para murmurar e para pedir do que para agradecer. Se você hoje se vê numa poltrona como um mal acostumado, ou se você está como um verdadeiro cristão maravilhado, que só está à espera do próximo milagre para se maravilhar, para dar um brado de glória, para anunciar essa boa nova para mais alguém, para contagiar o mundo com o amor, com as boas novas de Jesus, com o evangelho de Jesus. É isso que Deus espera de nós. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E o Senhor pergunta para nós essa noite: que tesouro você tem para chamar de seu? Acaso este tesouro é Jesus? Acaso este tesouro é a tua intimidade com Ele? Acaso este tesouro é o teu relacionamento com o Espírito Santo? Ou esse tesouro são as murmurações que você tem feito no que você tem chamado de oração nos últimos dias? Tem gente que está dobrando o joelho, aleluias, Deus está falando, e ao invés de orar, está a murmurar de joelhos. Gente, isso é uma afronta. Você está dobrando os joelhos para murmurar e acha que está orando. Aproveita que o Senhor hoje nos deu a oportunidade de perceber. Olha aí se não está tendo amnésia na sua vida. Diz: Espírito Santo, me livra da amnésia, me traz aqui a memória, foi a oração que eu fiz, me ajuda a lembrar de tudo que o Senhor fez por mim. Eu fui escrevendo, eu não quero mais esquecer esse exercício. Você vai ver que você não vai parar de escrever, você vai parar para retomar outras atividades, mas você vai sempre, se continuar orando nesse propósito, tendo coisas para acrescentar essa lista, e essa lista não tem fim. Alguém se alegra com isso? A lista de motivos para agradecer não tem fim. Se você começar a fazer, você vai lembrar de uma coisa linda que eu preciso agradecer a Rosa. Lembrei de tanta gente e tanta coisa eu consegui escrever, tanta coisa eu tive que parar de escrever porque eu tinha que fazer uma coisa, eu tinha que fazer outra, mas não parava o Espírito Santo de me trazer à memória coisas que a amnésia já estava me tomando, coisas que eu já não me lembrava mais e que Deus fez pela minha vida e que são verdadeiros milagres. E que era motivo de eu estar maravilhada o tempo todo e não acostumada com isso. E assim como eu, tenho certeza que tem pessoas nessa noite que também precisam ser libertas dessa amnésia, que precisam também reconhecer que é o primeiro passo para ser curado. É que nós temos um coração endurecido, sim. É que há coração de pedra esse. E nós precisamos vencê-lo em nome de Jesus. Amém? Em Ezequiel 36, 26... diz para nós que Deus nos dará um coração novo, e eu tenho citado desde o início da ministração, e Ele porá em nós um novo coração, tirará o de pedra, que é esse coração de pedra que nós temos aqui tanto citado, e clamado, e buscado do Senhor, para que Ele seja mesmo despedaçado, e o Senhor nos dará um novo, nos dará um coração de carne, com um novo espírito. E é só Ele que pode fazer isso. Você não vai encontrar isso sozinho, você não vai encontrar isso sem a ajuda de alguém que este não seja o teu amigo, Espírito Santo. Ele quer te conduzir essa noite a esses passos, para que você alcance a cura do coração endurecido como eu alcancei. Para que você seja liberto de toda a dureza, de toda a amnésia, de todo o pânico. E que você venha ter resultados para apresentar ao Senhor e não a ausência deles. Para que você pare de dar voltas no monte, mas para que você sinta-se caminhando com Cristo, que foi para o que Ele nos chamou. Foi para o ID, não foi para ficarmos estacionados. Ele nos chamou para frutificar, e frutificar, dar frutos, é ter resultados. Esses são os nossos resultados. Amém, igreja? Eu convido você.